Quero falar sobre um zagueiro que pertence ao Goiás, um dos poucos que estão emprestados nessa temporada de 2023 e olha, vem jogando muita bola lá no Campeonato Mineiro, que é o Danilo Cardoso, 25 anos de idade apenas, está atualmente no Atlético, equipe de São João del Rei, ali no interior de Minas Gerais, próximo de Ouro Preto, e vem fazendo também uma boa temporada atualmente em 2023. Acabou que não conseguiu, né? Se eu não estiver enganado, conseguiu a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro e vem fazendo uma campanha regular também na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado após um empate dentro de casa contra o Brasiliense. Mesmo assim, o Danilo Cardoso titular, 10 partidas até aqui, sendo todas elas como titular, apenas um cartão amarelo e não foi substituído em nenhuma delas, né? Atuou em todos os 90 minutos mais acréscimos das partidas lá em Minas Gerais. O Atlético, que soma 10 partidas até aqui nessa atual temporada, 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, e o Danilo Cardoso sendo uma peça fundamental dentro desse time. Sobre essa questão, ele tem contrato com o Goiás até dezembro de 2023 e está repassado apenas por empréstimo. Até uma questão confusa, porque quando ele chegou aqui do Goiás, aqui no Goiás, né, ele chegou vindo do Vitória, onde ele tinha feito ali algumas partidas, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, atuou 5 vezes pelo Verdão, marcou um gol logo na sua estreia contra o São Paulo, e em 2023 as primeiras informações é que ele seria repassado ao Londrina, uma equipe que está na Série B, e então teria o calendário completo, né, daqui até o final do ano. Mas com esse repasse ao Atlético, que detém grande parte dos seus direitos econômicos, a gente fica na dúvida se o empréstimo dele com o Goiás era só até dezembro de 2023 e isso foi desfeito agora, né? Então ele retornou para o Atlético, ou se de fato pertence ao Verdão e está apenas repassado ao Clube Mineiro até o final da disputa do estadual. Então fica essa confusão, mas de fato, inicialmente o contrato dele, pelo menos de empréstimo, era até dezembro da próxima temporada e fatalmente irá sim buscar um novo clube para a sequência do ano, já que o Atlético está na 4ª divisão, né, do futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião sobre o Danilo Cardoso, se poderia ser uma boa alternativa para o Goiás, 25 anos de idade. A questão dele é que ele costuma atuar principalmente pelo lado direito do campo, né? O Goiás nesse momento busca um zagueiro pelo lado canhoto, principalmente com uma boa saída de bola. Em relação também a outra curiosidade é que o Danilo Cardoso ele foi titular nas 2 últimas temporadas, deixa eu até confirmar aqui, 2022 e também não, foi só 2021 e 2022, eles atuaram juntos, né? 2020, 21 e 22, ou seja, 3 temporadas consecutivas do Danilo Cardoso e o Sidmar jogando juntos lá no Atlético, principalmente, né, uma boa temporada dos dois no ano passado, em 2022. Chegou ali no Goiás já para meio que tampar buraco, né, naquela reta final do Campeonato Brasileiro. Foram 5 partidas no total, com 1 gol marcado. Ele foi titular em apenas 2 ocasiões, né? Justamente na sua estreia, errou, mas fez o gol, né, contra o São Paulo, naquele empate por 3-3. Participou de alguns minutos contra o Coritiba, foi bem. Também contra o Atlético Mineiro conseguiu tirar algumas bolas. Contra o Cuiabá ele foi titular e errou em um dos gols, né, anotados ali pela equipe do Mato Grosso na segunda etapa. E a sua última atuação contra o Corinthians entrou no segundo tempo daquela partida na Serrinha. Quero saber a sua opinião sobre o Danilo Cardoso, jogador que aparentemente tem sim esse contrato de empréstimo com o Goiás até o final do ano. Não deve ficar, né, obviamente, no Atlético, que não tem nenhuma divisão estável, né, nesse Campeonato Brasileiro de 2023 e vem jogando muita bola, sem dúvida nenhuma, um dos destaques dessa disputa do Campeonato Estadual. Vou falar sobre um peruano ex-Goiás que tem um novo clube, inclusive começando muito bem na atual Liga Peruana, que é o Kevin Quevedo. Lembra dele? Atualmente com 26 anos de idade, chegou aqui no Verdão para fazer talvez uma função como segundo atacante, um ponto esquerda, mas de fato não agregou muito assim, tanto é que a gente só viu o Quevedo 2 vezes, né, na temporada de 2020 com a camisa do Verdão. Eu, inclusive até tirei uma foto com o Quevedo lá na T63, né, ainda naquele ano ali de 2020 para o comecinho de 2021, aquela temporada toda bagunçada. A gente tinha sim uma grande expectativa no atacante peruano, que acabou não funcionando. As únicas partidas dele foi no jogo contra o Vila Nova, né, a sua estreia lá no dia 1º de março de 2020, aquele empate por 0-0, participou de 35 minutos e também na Série A do Campeonato Brasileiro, um jogo contra o Corinthians no dia 2 de setembro, né? Jogou mais 31 minutos naquela partida. Ficou no banco de reservas na primeira rodada do segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro daquele ano, já no início do mês de novembro, e encerrou o seu contrato com o Verdão com um pagamento de aproximadamente R$200 mil
mensais. Para explicar um pouco melhor sobre essa história do Quevedo, ele que naquela ocasião tinha apenas 22 anos de idade. Ficou livre do Alianza Lima, onde havia feito uma baita temporada, inclusive até convocado para a seleção peruana do campeonato do Pan-Americano, né, no ano anterior, na temporada, perdão, alguns anos antes, né, no Campeonato Sul-Americano Sub-20, em 2017. Então já era um jogador com um grande potencial. Havia marcado 17 gols, além de 5 assistências na temporada de 2019 com o tradicional Alianza Lima. Era assim uma contratação que fazia sentido, entretanto dentro de campo acabou não rendendo. Pelo menos o Goiás fez o pagamento de todas as suas dívidas, até mesmo como ele saiu antes, né, do seu contrato, não teve, por exemplo, como no caso do Daniel Bessa, o Queco Vidal, jogadores que tiveram que levar o Goiás na justiça para receber os seus valores. O Quevedo, uma situação um pouco mais tranquila, mas as informações que eu tive naquela época era de mais ou menos o seu salário fixado em dólar, e aí veio aquela paralisação, a pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, o boom do dólar, o Goiás pagando aproximadamente R$200 mil mensais no Quevedo. Eu faria sim esse investimento, muito porque o Goiás naquele momento tinha uma condição um pouquinho melhor, ia para o seu segundo ano de Série A, e o Quevedo era um jogador que poderia ser contratado tranquilamente por qualquer outra equipe do Brasil por 8, 10 milhões de reais, seria assim uma quantia justa pelo que ele havia feito nos últimos anos no Alianza Lima e também estando 100% livre no mercado, mas acabou não funcionando aqui no Verdão, apenas 2 partidas, vários problemas físicos, né, e atualmente defende o Deportivo Garcilaso, que assim, o símbolo do atual time dele é a mistura do Goiás com Vila Nova, um absurdo isso, né, o símbolo é um G igualzinho do Goiás, só que vermelho, realmente nunca tinha visto algo nesse sentido, o último símbolo deles era diferente, mas acabou tendo essa atualização. Lá no Peru também existia, né, o Real Garcilaso, essa equipe de várias edições de Libertadores, atualmente virou o Cusco FC. Então esse clube atualmente do Quevedo, o Deportivo Garcilaso, também da cidade de Cusco, mas é uma outra equipe também bem antiga com esse símbolo entre Goiás e Vila Nova, né? É realmente um absurdo, um G igualzinho do Verdão com as cores em vermelho. Quero saber a sua opinião sobre o Quevedo. Depois disso ele passou no Melgar, onde ele fez ali 18 partidas, 3 gols, na temporada também mais 37 jogos, 4 bolas na rede e outras 5 assistências, pelo menos o Goiás já não deve mais nada. Sobre um lateral esquerdo que deixou o Goiás nesse comecinho de temporada e agora acaba também de rescindir o seu contrato no Paysandu, que é o Juan Tavares, apenas 20 anos de idade, um bom lateral esquerdo, teve ali algumas atuações legais com a camisa do Goiás no Sub-20 na temporada passada, nas principais competições foram 6 partidas com um gol marcado na Copinha. Também fez uma disputa boa da Copa Goiás, né, no segundo semestre. No elenco principal, participou de 6 jogos, grande parte deles como titular na Série A do Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer que foi muito mal, até mesmo porque é um jogador ainda muito jovem, mas também não foi aquele grande destaque. Conseguiu contribuir em algumas partidas, como por exemplo contra o Santos, contra o Corinthians, fora de casa, onde foi titular e tinha um contrato até dezembro dessa atual temporada. Agora no comecinho de 2023, rescindiu, né, o seu vínculo com o Verdão e acertou com o Paysandu para a disputa do Campeonato Paraense. Fez apenas 4 partidas até aqui, sendo 2 delas como titular, a última nesse último dia dia 4 de março e, segundo informações lá do Pará, o técnico Márcio Fernandes não teve interesse da continuidade do jogador, acabou liberando, né, mesmo tendo esse contrato até o final dessa atual temporada. O Goiás permaneceu, sim, com um percentual de uma venda futura do jogador, ainda não consegui confirmar qual é, mas em relação ao contrato não tem nada a ver mais com o Verdão, né, já que, como eu disse aqui para vocês, ele tinha esse contrato até dezembro de 2023, rescindiu e fechou com o Paysandu, agora novamente sendo liberado para buscar um novo clube. Tem apenas 20 anos de idade, essa rodagem também na Série A do ano passado, né, foram 4 atuações no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, uma na Copa do Brasil e também mais uma na Copa Verde. O último jogo dele pelo Goiás aconteceu contra o Real Noroeste, aquele compromisso na Copa Verde do ano passado. Quero saber a sua opinião também sobre o Juan Tavares, 2 dispensas, né, em um mesmo ano, acho muita coisa, tem sim um bom potencial, apenas 20 anos de idade, mas lá no Paysandu também não conseguiu. Seguindo aqui com o nosso